Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom ter você mais uma vez conosco, que alegria. Queria dividir algo que Deus tem colocado no meu coração com você. Baseado no texto de Lucas, capítulo de número 24, versículos 28 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Versículo 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Esse texto é um texto muito conhecido que fala de dois discípulos de Jesus, logo depois da morte do Senhor Jesus. E dois desses discípulos decidiram voltar para a vida antiga, voltar para a sua cidade natal, da sua região, chamada Emaús, uma vila que ficava distante de Jerusalém, 11 quilômetros, e eles decidiram retornar, cheio de frustração, de tristeza, e de questionamentos, de perguntas sem respostas. E no meio de tudo isso, o próprio Jesus aparece com eles, caminhando com eles, não se revela sendo Jesus, e eles vão falando sobre essas dificuldades que eles tiveram com relação à morte do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que depois de uma longa caminhada, e Jesus começou a ensinar as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e eles estão se aproximando da cidade de Emaús, e Jesus faz com que estivesse indo em direção a uma outra caminhada, uma outra cidade. Então eles convidam Jesus para pousar com eles naquele lugar e continuar no outro dia a sua jornada, sem saber que de fato era Jesus. E quando eles estão em volta da mesa, que Jesus agradece pelo pão e parte o pão, os olhos deles se abrem e eles começam a conversar entre eles, falando que por isso que o coração deles queimava sobre o que o Senhor Jesus falava no caminho, e retornaram imediatamente de volta para Jerusalém. Então é um texto belíssimo. Eu queria me ater no versículo de número 30, que fala quando estava à mesa com eles. E eu queria conversar com vocês sobre um tema, tempo de mesa. Tempo de mesa. O que é o tempo de mesa, né? Se a gente for ver nas Escrituras, Jesus ele sempre valorizou o tempo de comer junto com os discípulos. Pois muitas vezes ele aproveitou desses momentos para quê? Ele aproveitou desses momentos para partilhar, ensinar verdades espirituais no coração dos discípulos, no coração de cada um deles. Não é verdade que muitas vezes na informalidade, no momento de comunhão, de mesa, no momento de refeição, muitas coisas poderosas podem acontecer em volta de uma mesa? Você já parou para pensar nisso? Que muitas lições podem ser ensinadas e aplicadas no coração daqueles que estão à volta, compartilhando? Isso é uma verdade bíblica, uma verdade fundamental. Jesus gostava de fazer isso. Se nós fôssemos imaginar, por exemplo, só a multiplicação dos pães, que é um milagre que acontece durante o ministério de Jesus, esse é um milagre detalhe, esse é um milagre
que é o único dos milagres que aparece em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Com certeza tem algo a nos dizer, né? Porque fala do momento que Jesus multiplica os pães e tem esse tempo de mesa com os discípulos e com uma grande multidão. Então, gente, é fundamental nós entendermos essa verdade espiritual para o nosso coração. Eu queria dividir com vocês aqui três lições importantes que a gente pode aprender com esse tempo de mesa. A primeira lição se encontra no próprio versículo 30, que diz que Jesus tomou o pão e partiu e deu graças. Então, o tempo de mesa é um tempo de gratidão pela provisão. É um tempo que você pode aproveitar junto com seu filho, com a sua família, especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo, de isolamento social, onde as famílias estão cada vez mais juntas, unidas, pelo menos deveria ser assim, né? Então, no tempo de mesa, o tempo de mesa pode ser um momento fantástico dentro do seu lar, da sua casa e da sua família. Momento que você pode compartilhar sobre gratidão, né? Ensinar bons valores de gratidão à futura geração, aos outros, aqueles que estão à sua volta, seus filhos e netos, né? Muito poderoso e importante. A Bíblia diz que Jesus agradeceu, levantou o pão aos céus e deu graças. Uma palavra de gratidão. O tempo de mesa, o momento de mesa deve ser um momento de profunda gratidão. Gratidão e honra e respeito por parte dos filhos para com os pais, né? Quando os filhos entendem que aquilo que está chegando na mesa foi dado por Deus, mas o veículo para que chegasse até aquela mesa foi o suor do pai, foi o trabalho do pai. Isso é maravilhoso. Então, o tempo de mesa é um tempo que a gente pode refletir e aprender sobre o valor da gratidão e provisão, como o Senhor Jesus ensinou a esses dois discípulos. Segundo, o tempo de mesa é um tempo de comunhão do partir do pão. A Bíblia diz que depois que Jesus agradeceu, ele partiu o pão. O que quer dizer isso? Quer dizer dividir com o outro. O tempo de mesa é o tempo onde a generosidade deve se acentuar, crescer no nosso coração. É quando a gente pede para que o outro alcance para a gente algo na mesa, quando a gente pode olhar olho no olho do filho, quando a gente pode ficar aí menos de 1 metro de distância do filho e ter pelo menos uns 30, 40 minutos e poder, com a graça do Senhor Jesus, partir o pão. É partir o pão da dor, é partir o pão das tristezas, das angústias, das frustrações, mas também partir o pão da esperança, das alegrias, é dividir olho no olho, né? É dividir as nossas cargas com aqueles que estão à nossa volta. É poderoso, curador e transformador o tempo de mesa nas nossas vidas. Foi assim com esses discípulos que estavam tristes e no momento que Jesus parte o pão é que com certeza eles descobrem quem de fato estava com eles todo aquele tempo no caminho. Olha que detalhe importante e poderoso. Mesmo que nós tomemos decisões equivocadas e erradas, indo para lugares que Deus não quer que nós andemos, mesmo assim, o Senhor Jesus decide caminhar conosco, né? E encaminhando conosco e tratando o nosso coração para nós retornarmos para o lugar que Ele deseja para cada um de nós. Então, tempo de mesa é um tempo de partir de pão. Não é verdade que em muitas circunstâncias é no momento da refeição que a gente pode dividir dos nossos fardos com aqueles que têm mais experiência com a gente? Isso é muito poderoso, terapêutico na vida de cada ser humano, de cada serva de Deus. Em último lugar, o tempo de mesa é um tempo de diálogos e revelações. Olha que tremendo, gente. Jesus caminhou com esses discípulos mais ou menos 11 quilômetros e eles não conseguiram discernir que era Jesus, porque estavam tomados de tristeza e pela circunstância que cercava eles, que era uma circunstância de profundo temor da morte.
por serem discípulos de Jesus, eles imaginariam que talvez eles fossem perseguidos até a morte. O entendimento deles, a visão deles fica tapada, como se houvesse um embaçamento, um embaçar de compreensão, e eles não conseguem perceber que é Jesus. Mas no tempo de mesa, quando Jesus ora com gratidão, quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que há revelação. Versículo 31 diz: então os olhos deles se abriram, foram abertos, e eles reconheceram o Senhor. Que lindo e que poderoso. Que poderoso quando aqueles que estão à nossa volta, em volta da nossa mesa, nesse tempo de comunhão, eles podem ser impactados pela presença de Jesus através das nossas vidas, na vida deles. Que poderoso é a gente poder partilhar o amor de Deus, a graça de Deus e a viva esperança nesses momentos de refeição, nesses momentos de partir de pão. Os olhos são abertos e um começa a olhar para o outro e dialogar, e aí dividir a sua experiência com o outro, dizendo assim: é exatamente por isso, meu amigo, que quando ele falava no caminho, o meu coração ardia, e o outro falou verdade, o meu também queimava. Havia um fogo diferente nas suas palavras, nas palavras de Jesus. De fato era Jesus e a gente não estava conseguindo ver. Como em muitas circunstâncias nós ficamos cegos, em muitas circunstâncias nós ficamos sem entendimento espiritual, para absorver aquilo que Deus quer para cada um de nós. Como a circunstância muitas das vezes nos empurra, nos pressiona para distante do centro da vontade de Deus. Mas bendito seja o nome do Senhor Jesus, que nos convida a termos tempo de mesa com Ele, tempo de comunhão, tempo de secreto, tempo de retorno, e em fazendo isso, em obedecendo, então os nossos olhos começam a se tornarem olhos abertos para uma nova realidade, uma realidade espiritual. Nesse tempo de mesa, os diálogos eles se desenvolvem e a revelação de Deus é clara no nosso coração. Muitas das vezes as pessoas conseguem abrir o coração por trás de uma xícara de café, por trás de um tempo de mesa. Tem um escritor famoso, um pastor famoso nos Estados Unidos, que ele diz que nada melhor do que uma xícara de café e um tempo de diálogo para tratar muitas feridas. Essa é uma verdade, principalmente na vida do Senhor Jesus. Ele gostava de dividir do seu coração com seus discípulos em tempo de mesa. Não é verdade? Se não fosse assim, o capítulo 13 do Evangelho de João, que fala da última ceia, do tempo de mesa poderoso que Jesus ensinou tantos valores do reino de Deus, tantos princípios poderosos do reino de Deus, em palavras, em atitudes, lavando os pés dos discípulos, tudo isso em volta de uma mesa. Louvado seja o nome do Senhor. É ali que Jesus se revela, é ali que a graça é revelada, é ali que o amor é partilhado, é ali que as cargas são divididas, é ali que a esperança ela reacende como uma chama de volta no nosso coração e nos alinha de volta para aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Por quê? Porque depois dessa revelação, a Bíblia vai dizer que eles imediatamente se levantaram daquela mesa e retornaram para Jerusalém, versículo de número 33. Por que é importante esse detalhe deles tomarem essa decisão e voltarem para Jerusalém? Simples. Porque Jesus, antes de morrer, tinha declarado, tinha dado uma ordem para todos os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, a ordem de Jesus era um lugar específico. E o lugar específico era Jerusalém. Por que esses dois saem de Jerusalém, saem no centro da vontade de Deus e vão para um lugar distante? Porque as circunstâncias, como eu falei, e as situações os empurraram para essa realidade. Talvez uma tristeza profunda, uma dor e uma frustração acabou conduzindo eles para fora do centro do querer do Senhor. Mas, quando eles são deparados
né? Com essa revelação, com esse momento de comunhão, todas as coisas voltam para o lugar que Deus deseja e nós retomamos a caminhada de novo com o Senhor Jesus e abraçamos o ministério que é tão honroso que Ele tem colocado nas nossas mãos. Para sermos para Deus e para fazermos para Deus e para falarmos de Deus a todos aqueles que estão nesses caminhos perdidos, sem esperança e sem solução. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, que você aproveite momentos que muitas das vezes parecem ser momentos tão simples, que é um tempo de mesa com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, com seu neto, com a sua neta, para quê? Para dividir da sua fé, para dividir das suas experiências, para dividir das revelações que Deus tem derramado no seu coração com eles em volta. Aí a chama da graça, do amor, do afeto tornará a ser reacendido na nossa vida e na nossa história em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela sua palavra e pedimos que nós possamos aproveitar esse tempo de mesa em família, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os cônjuges e principalmente que nós tenhamos esses tempos de mesa com o Senhor, porque são tempos intensos, momentos de intimidade, momento de abrir o coração com o Senhor, momento de receber do teu coração no nosso coração, momento de que a nossa chama é acesa novamente pelas palavras das Sagradas Escrituras. Que o Senhor conserve isso no nosso coração e na nossa vida e que decidamos, a partir do que o Senhor tem falado conosco em volta da mesa, retornar cada dia mais para o centro do teu querer e da tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.